Olá, boa noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite, então, pessoal. Vamos começando nossa última aula da semana, né? Depois da aula de ontem, nós tivemos nossa aula de exercícios. No final da aula eu vou falar um pouco sobre quais as questões que nós mais tivemos erros, né? Dar um panorama para você sobre os exercícios. Mas primeiro, na aula de hoje, a gente vai seguir falando sobre distribuição, tá? Mais especificamente sobre o projeto de uma rede de distribuição, tá? Então, na última aula teórica, né, na aula de quarta-feira, nós vimos algumas definições, nós falamos sobre rede de distribuição, e na aula de hoje a gente vai ver as primeiras considerações para a gente fazer o projeto, então desenvolver o projeto de uma rede de distribuição. Mas são aqueles itens gerais de um projeto de redes de distribuição, tá? Por que eu digo isso? Porque na aula de segunda e terça-feira nós vamos ver itens mais específicos sobre um projeto de distribuição primário e secundário, tá? Então hoje boa noite, Cris. Hoje vai ser mais os aspectos gerais que a gente tem que estar considerando num projeto de redes de distribuição, tá? Então, primeira coisa que a gente vai falar, né? Como eu disse, são as questões sobre considerações gerais. Então, a gente vai ver uma série de itens que tem que ser levados em consideração, tá? Na hora de desenvolver um projeto básico de distribuição. Quando eu falo um projeto básico, tá? É justamente porque é difícil numa rede de distribuição a gente conseguir seguir, tá? Regras mais rígidas e itens mais restritos, tá? A gente precisa ter uma ideia geral, a gente precisa ter um projeto básico, um planejamento básico do que precisa ser feito, tá? Mas ele não pode ser restrito, ele não pode não permitir que a gente consiga ampliar e fazer alterações nesse projeto. Por quê? Porque um projeto de distribuição ele vai passar por constantes crescimento, né? Esse crescimento ele varia de acordo com o local, mas a maioria dos casos, o projeto de distribuição que sai do papel e é implementado no primeiro momento, vai acabar passando por alterações, principalmente no que tange ao crescimento desse sistema. Então, por isso a gente não pode ter o leque muito fechado, não pode ter regras muito rígidas que não permitam que a gente flexione determinados itens, né? Então, por isso que se tem essa ideia de um projeto, mas daquele projeto básico que vai servir como base para atender tudo o que for necessário no primeiro momento e de possíveis alterações que a gente tenha que estar realizando no sistema.
E aí a gente tem uma primeira questão sobre os projetos de distribuição, que é justamente avaliar se o local onde vai estar sendo feito desenvolvido esse projeto, ele já possui ou ele não possui energia elétrica, tá? Então, no primeiro caso, para localidades onde não se tem energia elétrica, a gente faz um planejamento básico, avaliando então condições locais e vai fazendo uma série de levantamentos de dados, como por exemplo a planta de localidade, levantamento cadastral, previsão de carga, demanda, traçado, número e bitola dos condutores. Tá? Então, aqui eu citei 6 itens, a gente poderia abrir um pouco mais isso, né? Mas aqui tem 6 itens básicos que precisam ser levantados no momento em que eu vou desenvolver um projeto de distribuição no local onde ainda não recebe energia elétrica. Tá? Já quando eu estou falando de uma localidade que possui energia elétrica, a gente não vai ter que fazer o levantamento dos dados, mas sim uma análise do sistema elétrico que já está implementado, né? Então, o que eu tenho já disponível? E aí, a partir disso, elaborar o projeto de rede para estar alterando, para estar melhorando, enfim, dependendo da necessidade. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que avaliar e me perguntar, o local onde eu vou desenvolver o projeto tem ou não tem energia elétrica? E aí, eu vou partir para a análise com base nessa primeira consideração. Então, a gente vai avaliar inicialmente alguns critérios, tá? Os critérios adotados, além de possibilitarem um bom desempenho do sistema de distribuição, devem minimizar os riscos de acidente, tá? Então, isso vale não só para um projeto de distribuição, né? Mas um projeto de transmissão também tem que ser considerado isso. Eu tenho que aliar o bom desempenho daquilo que eu vou estar projetando e vou estar desenvolvendo com o mínimo de risco para aquele que está montando, né? Mas também para aquelas pessoas que vão ter acesso a esse sistema. E ainda poderia incluir aí a questão do custo, né? Eu tenho que aliar o bom desempenho, o mínimo possível de riscos e o custo mais baixo possível, tá? E aí, quando eu falo de minimizar os riscos, eu falo de avaliar a questão da escolha dos materiais, equipamentos, sempre visando isso, né, essa maior segurança. Então, não só na escolha do material, do equipamento, tentar buscar dispositivos que sejam mais seguros, mas também na hora de lidar com esses materiais, esses equipamentos, fazer uma instalação, realizar uma manutenção, né? Então, a gente precisa estar avaliando isso, né? Justamente para proteger quem está ali fazendo o seu trabalho, seja de construção de um projeto, seja de manutenção de um projeto já existente, mas também de toda a população em geral que vai usufruir desse sistema que está sendo desenvolvido. Então, pensando nesses dois aspectos que eu falei, né? Questão de aliar o bom desempenho com o menor risco possível, é que tem algumas especificações e alguns critérios
que são recomendados de serem considerados no momento da elaboração de um projeto de rede de distribuição. Tá? Questão da previsão de carga e do dimensionamento de circuitos primários e secundários, o traçado de alimentadores e circuitos secundários, afastamentos ou distâncias mínimas, proteção em manobra, escolha de estruturas, locação, estaiamento e áreas arborizadas. Então, são itens, tá, que a gente precisa ter atenção no momento em que a gente for tá realizando. Tá? Questão das áreas arborizadas, a gente falou no projeto da rede de transmissão, né, que a gente tem uma faixa em que a gente não pode ter árvores ali, né? Aquela nossa faixa de segurança. Questão da escolha de estrutura é justamente para garantir uma segurança de que, dependendo de uma condição climática mais extrema, eu não vou vir a ter nenhum dano, nenhum risco. Imaginem, no caso dos postes caírem, por exemplo, né? É uma questão que precisa ser avaliada, a gente precisa ter uma boa estrutura para que a gente não corra esse risco, né? Mas cada item ele tem a sua particularidade. E aí aqui, ainda falando das condições gerais, né, mais especificamente sobre a planta de rede primária, tá? Essa planta, que é aquela nossa primeira planta a ser construída, quando a gente está desenvolvendo o nosso projeto de rede de distribuição, ela tem que conter 4 itens nela, né? Todos os arruamentos e logradouros, todos os túneis, pontes e viadutos, todas as rodovias e ferrovias e os principais acidentes naturais. Os 3 primeiros, tá? Porque vão ser considerados os locais onde a gente vai estar passando ou não passando o nosso sistema. Então, a gente precisa avaliar isso para que a gente, vamos supor, sem querer, não coloque um poste num local que não seja adequado ou não seja permitido, né? Por exemplo, no meio de uma rodovia, né? Porque ali eu não sabia que passava uma rodovia, então é previsto um poste ali. Então essas coisas elas têm que ser levadas em consideração. E a outra questão, que é sobre os principais acidentes naturais, é justamente para a gente saber quais os equipamentos, quais as estruturas, o que precisa de base para esse projeto, né? E aí, para isso, a gente precisa considerar, bom, o que eu tenho de acidente natural que aconteceu naquela região historicamente, né? E aí, com base nisso, vai se passar para a etapa de escolha dos materiais, né? Então, essa questão da planta da rede primária é justamente o planejamento que é necessário para desenvolver o circuito de distribuição primário, né? Que a gente viu aquela etapa que sai da subestação rebaixadora, né? Depois do período de transmissão, até chegar na etapa de rebaixar nos postes e ir para os consumidores, que é a etapa secundária. Então, é esse meio termo, né? Então, esses itens são avaliados nesse aspecto, tá? Além de orientar no desenvolvimento futuro do sistema de distribuição como um todo, até porque, como eu disse, essa é a etapa de ligação entre os elos, né? E a gente precisa, então, desse item bem fechado e funcionando, né, da maneira correta para a gente conseguir que o sistema como um todo funcione, né?
Já a planta de rede secundária, ela já tem que conter itens mais específicos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma região onde eu tenho frigoríficos, eu tenho que ter cadastrado isso, né? Pela questão de carga mesmo que ele consome, né? E a questão de ter identificado todas as residências, escritórios, padarias, cinemas, hospitais, repartições públicas e indústrias, enfim, todos os meus consumidores, tá? Justamente para eu ter uma ideia, eu não vou ter um valor exato, né? Até porque eu fui numa casa, recebi as informações hoje de que eu tenho número X de residências, Y de escritórios, tanana. No momento em que eu terminei de passar isso para o papel, já tem mais uma residência sendo construída, né? Então, um valor aproximado do total desses consumidores, né? Justamente para quê? Tá? Aí já vai ser para a gente conseguir fazer o planejamento e o projeto da parte secundária, que é justamente ver a questão da localização dos transformadores e dos circuitos secundários, né? Que aí já vai ser os postes, que a gente vai ter os transformadores para rebaixar, para que a gente tenha os circuitos secundários chegando aos nossos consumidores, tá? Então, esses são os itens que têm que ser considerados numa planta de rede secundária. A próxima etapa consiste, então, no levantamento cadastral, que aí a gente vai, então, cada vez mais se aprofundando nos itens para a gente estar desenvolvendo o nosso projeto. Então, nessa etapa, a gente vai fazer o levantamento daqueles possíveis consumidores, sejam eles residenciais, comerciais, especiais, enfim, sejam eles quais forem, né? Tentando, então, fazer o levantamento do que cada um deles possui, tá? Lembrando, isso aqui a gente está falando de um projeto que vai ser desenvolvido do zero, tá? E aí, claro, aí a gente tem que estar fazendo esse levantamento. Então, itens como motores, aparelhos especiais, como é que funciona isso, se eles são utilizados simultaneamente ou não, né? Questão de motores, aparelhos, mas isso a gente vai ver mais adiante no decorrer das aulas, que a gente tem a questão do levantamento de previsão de carga de demanda, que vai ajudar nesse levantamento cadastral, né? Mas quando a gente fala de um consumidor especial, no caso de uma indústria, é extremamente importante saber a questão do regime de trabalho, como é que funciona, se é uma empresa que trabalha só no horário diurno, se trabalha 24 horas, né? Então, questão de o que trabalha em cada etapa, questão de levantamento de máquina de raio-x, de máquina de solda, todos aqueles equipamentos que são, por natureza, grandes consumidores de energia, tá? E aí a gente vai estar fazendo esse levantamento, então. Considerando esse levantamento, que ele é necessário e que avalia uma série de itens que se encontram nos consumidores, né? É que a gente tem a questão da previsão de carga, que é a nossa próxima etapa. Tá? Então, a questão da previsão de carga, ela avalia a questão da demanda inicial, né? Então, lembrando, né, vários desses itens a gente definiu
na aula de quarta-feira. Então, por isso que eu só estou falando o que vai considerar e não o que é cada coisa, tá? Então, no caso da demanda inicial estimada, ela vai associar, então, o fator de carga, tá? E o quilowatt-hora por consumidor, tá? A ser determinado para cada classe do consumidor através do faturamento característico da região. Então, a gente vai ter a demanda com base na classe do consumidor, e como a gente viu, nós temos basicamente 3 tipos de classe, e aí para cada uma delas a gente vai estar fazendo esse cálculo de demanda inicial. Feito isso, a gente vai então para a demanda total, né, que vai ser basicamente somar cada uma das demandas individuais relativas a cada uma das classes, tá? Mas isso para pequenos e médios consumidores, tá? Eles serão avaliados junto, né, com essa questão de soma dos valores individuais, tá? Já no caso dos grandes consumidores, aí nesse caso a gente vai ter a demanda deles sendo considerada de forma individual devido à alta demanda que eles necessitam, né? Daí no caso os nossos consumidores industriais, certo? O próximo item, então, a estimativa de demanda, tudo isso dentro desse bloco, né, de previsão de carga, que tem essa ideia de justamente estimar a demanda de determinada localidade, tá? Para isso, a gente vai considerar, né, os índices apresentados para os fatores de carga de acordo com o número de consumidores, tá? Então, eu tenho uma classe, a minha classe A, B e C. Numa classe eu tenho 5.000 consumidores, na outra eu tenho 200, na outra eu tenho, enfim, de acordo com o número de consumidores que eu tenho por classe, eu vou estar considerando o meu fator de carga, tá? Vou estar aplicando o meu fator de carga. Isso novamente, considerando por classe. Por isso que eu falei quando nós vimos os 3 tipos de classe, que seria importante saber qual consumidor compõe cada classe, justamente porque nesse momento a gente tem que classificar eles para saber quantos nós temos por classe para estar aplicando o nosso fator de carga, tá? Então, relacionado à classe dos consumidores, né? Então, para aqueles consumidores que são considerados de mesma classe, tá? Caso de residenciais, comerciais, né? Ou aqueles que a gente sabe que eles exigem uma classe diferente justamente por estarem ligados em alta tensão, né? Que são aqueles nossos consumidores especiais ou industriais, na maioria dos casos, né? Nesse caso, tá? A gente tem que estar considerando valores específicos para eles, tá? Então, essa questão do fator de carga, de demanda, eles têm algumas peculiaridades, justamente por exigirem alta tensão, que tem que ser considerados. Até para se conseguir avaliar, tá, pessoal, se eu vou prover a energia para eles da distribuição primária, da minha subtransmissão, enfim, tem alguns itens particulares a serem avaliados nessa classe de consumidores. O período de previsão, então, né, dependendo da situação da área considerada, a gente tem que efetuar uma previsão para 5 ou 10 anos, né? Então,
o que se espera, qual o crescimento, qual a ideia para um período entre 5 e 10 anos, né? Porque se é uma região que está, por exemplo, em crescimento, 5 ou 10 anos, a gente pode ter uma alteração considerável naquela região. Se já é um local onde a gente já tem uma maior estabilidade, já se alcançou um determinado nível e que a gente vê que não tem muito por que crescer, né, já está mais estabilizado, aí já é diferente, já não se tem uma previsão tão grande assim para possíveis alterações, né? E essa questão da previsão, ela está justamente aliada a esse nosso próximo tópico, que é a taxa anual de crescimento. Tá? Então, a estimativa dessa taxa anual deve ser baseada no crescimento por classe característico da região. Então, avaliar de acordo com a classe. Bom, vamos citar o exemplo aqui da nossa cidade, né? A gente tem a questão lá da Barra e a gente tem empresas que vêm num constante crescimento, né? Numa constante evolução. Então, a gente, dentro daquela classe, né, de consumidores especiais, de consumidores industriais, a gente tem uma perspectiva de crescimento. A gente vem falando do crescimento de algumas empresas, né? E viemos falando também do crescimento da Yara e de outras empresas. Então, a gente já tem uma ideia, né, de que naquela região a gente vai ter ainda uma estimativa de crescimento, não especificamente para esse ano, mas num futuro próximo, né? E o mesmo vale para outras regiões, né? Então, alguns bairros de determinadas cidades é comum de, esse bairro agora ele está em alta. Então, a gente sabe que aquele bairro vai ter uma estimativa de crescimento maior do que um bairro que já alcançou um nível considerável, não vai ter muito crescimento ali, não tem para onde crescer às vezes, né? Então, a gente tem que avaliar sempre por classe para a gente estar considerando essa taxa, tá? E aí, com base nessa questão de avaliar o quanto de taxa de crescimento, qual o período considerado, a gente precisa ter alguma coisa que nos torne isso algo numérico, né? Por quê? Porque a gente precisa trabalhar com números nessa etapa, justamente porque a gente vai estar vendo o quanto a gente tem que estar provendo de energia, né? E aí, para isso, a gente tem a questão do fator de multiplicação, né? Para a gente determinar, então, demanda e consumo com base nesses itens. Tá? Então, para 5 ou para 10 anos, né, avaliada com tabela de crescimento anual. Então, é previsto um crescimento de 1 até 10%, e aí a gente vai, então, aplicar o nosso fator de multiplicação. O que é isso? É pegar aquele valor que eu tenho de demanda, né, previsto, e multiplicar por esse valor, que aí dessa forma a gente vai ter, então, a ideia do que a gente daqui a 5 ou 10 anos vai ter de demanda, né? Lembrando, para cada uma das classes de forma individual. Mas isso a gente está falando, tá, pessoal, para quando a taxa de crescimento ela vai acontecer ainda, né? Ela está previsto para daqui a 1 ou 2 anos, enfim, é algo que
não está acontecendo naquele momento, mas que vai vir a acontecer. Tem uma expectativa de crescimento. Quando a gente está falando de um crescimento imediato, né, que supere tudo aquilo que está sendo previsto, que supere aqueles itens que estavam sendo considerados, né, que a gente até chama de demanda reprimida nesse caso, que está ali, mas não está sendo explorado, e aí a partir de agora eu resolvi explorar. Aí, como é algo muito repentino, eu não tenho tempo de adaptar o sistema, não tenho tempo de aprimorar as coisas, bom, aí eu tenho que fazer um estudo mais específico, né, mais apurado, para ver qual é essa taxa de crescimento e o quão rápido eu vou ter que agir, né? Eu não vou poder, por exemplo, prever um valor inicial de tanto e daqui a pouco alterar esse valor, fazer alteração no meu sistema. Não, eu já preciso ter isso pronto no momento em que eu vou estar instalando o sistema, por exemplo. Então, aí já tem que ter alguns outros aspectos a ser considerados, né? O planejamento, então, de uma rede urbana primária é o nosso próximo item a ser considerado, né? Que ele tem que seguir alguns critérios gerais, né? Como, por exemplo, o número de alimentadores para as cargas especificadas por localidade. Então, se eu tenho uma carga prevista para determinada localidade de até 1.000 kVA, eu prevejo um alimentador de 1.000 a 3.000 kVA 2, de 3.000 a 6.000 3 e de 6.000 a 10.000 4 alimentadores. Tá? O sistema deve ser radial, né? Com recurso, no caso o anel aberto, operando sob tensão nominal de 13,8, 11,4 kV. Né? A gente falou sobre essa questão do sistema radial na outra disciplina. Tá? Quando a gente está falando de demandas superiores a 1.500 kVA, no caso consumidores que necessitem de valores de demanda superiores a isso, aí a gente vai ter então um alimentador independente, né, da rede de distribuição da cidade, tá? Então, quando a gente está falando de valores mais elevados, né? Quando esse valor ele é superior a 10.000 kVA, aí a gente vai ter que fazer um estudo à parte para analisar o que precisa ser feito. Quão maior é esse valor, né? Para a gente estar conseguindo prover um sistema que atenda a essa necessidade, tá? Essas questões de altos valores de demanda, eles são justamente analisados na parte da rede primária, né? Por quê? Porque são consumidores que eles, por natureza, exigem uma maior carga, né? Então, por isso que esses aspectos são considerados, né, nessa primeira etapa de planejamento de rede urbana primária. Isso não vai acontecer para pequenos consumidores, pequenos e médios, porque eles não necessitam de valores tão elevados assim. Então, não se tem a necessidade desse planejamento ser feito na rede secundária, né?
outros itens precisam ser avaliados, mas não esses aqui relacionados a demandas muito grandes. E aí eu tenho essa questão do número de alimentadores, né? E associado a isso o traçado desses alimentadores. E isso a gente vai ter que sempre seguir alguns critérios, tentando, então, vamos dizer assim, otimizar o processo, otimizar o sistema, né? Como sempre, na verdade, quando a gente está lidando com esse tipo de projeto, né? A ideia é sempre otimizar o máximo que a gente puder de tudo, porque otimizando a gente tem menor custo, né? Então, alguns critérios temos como destacar o aproveitamento máximo do sistema existente, o posicionamento mais próximo possível das cargas, para a gente otimizar a tensão, evitar mudanças constantes de direção, perseguindo pequenas concentrações de carga, desenvolvimento dos alimentadores coerentes com o sentido de desenvolvimento da cidade, as ruas e as avenidas escolhidas para o trajeto deverão estar bem definidas e o traçado já aprovado pela prefeitura. Não é tipo, fiz o projeto, coloquei o traçado, comecei a instalar tudo, e aí chega a prefeitura lá, o órgão responsável diz, olha, por aqui não dá não. Aqui não pode ser feito. E aí tem que estar refazendo, tem que estar alterando o projeto, tem que estar desmontando estrutura, e tudo isso demanda tempo, demanda pessoal, demanda dinheiro, consequentemente, né? Então, tudo precisa ser feito e aprovado antes da gente efetivamente passar pelo processo de instalação, né? Questão dos ramais primários que derivam do alimentador devem ser de forma geral paralelos, obedecer sequência das fases, quando não for possível obedecer ela, por mudança de poste-ação, né? Questão de ter que estar alterando determinados postes e lugares, deverá ser afixado placa indicativa em pontos estratégicos. Tá? A questão da previsão de interligação de alimentadores, então, quando for previsto e necessário, né, que se tenha mais de um alimentador, tem que ser prevista a interligação deles para manobras de emergência, né? Aí isso faz uso, por exemplo, de chaves seccionadoras, para que a gente consiga fazer a transferência de carga de um para outro. Então, estou operando com base em um, deu problema, aciono uma chave, troca a carga para o outro para conseguir resolver o problema que está acontecendo, e aí depois retorna, enfim, eu fico operando no outro. Mas esse processo de interligar esses alimentadores tem que ser feito justamente por uma questão de segurança quando tiver falha em um ou em outro, tá? Ou em mais, né? Dependendo do número de alimentadores que eu vou ter. E esse posicionamento e essa interligação, né, que ela tem que ser feita, ela tem que ser realizada para atender áreas específicas, né? Consumidores específicos, consumidores que necessitam que não em nenhum momento haja falta de energia. Então, questão de hospitais, torres repetidoras, bombas d'água, laticínios. Então, são consumidores tidos como especiais e que demandam um certo cuidado
no momento em que se for fazer esse posicionamento da interligação, para que ele seja feito com o intuito justamente de ajudar e de garantir a esses consumidores especiais que eles fiquem sempre com energia ou sempre que possível por um menor curto espaço de tempo que eles acabem não tendo, né? Então, isso tem que ser considerado. Até então, a gente estava falando do planejamento da rede primária, né? E aqui, quando eu estou falando planejamento da rede primária, planejamento da rede secundária, eu estou falando das condições gerais sobre, tá? A gente ainda vai ter aula onde a gente vai se aprofundar na diferença de projeto de uma rede primária e uma rede secundária, itens a ser considerados num, não ser considerados no outro, abrir mais essa questão de uma e de outra, tá? Aqui são só condições gerais que têm que ser obedecidas e que são avaliadas no projeto como um todo, tá? No projeto de uma rede de distribuição como um todo. Então, o desenvolvimento dessa rede secundária, ela deve ser radial ou reticulado, e ela opera nas tensões 220, 127 para circuitos trifásicos e bifásicos e 127 para circuitos monofásicos. Dentro disso, então, desse planejamento, a gente tem a questão dos circuitos secundários, que devem ser planejados de acordo com as combinações das bitolas dos condutores apresentados na tabela, né? Lembrando que nem todas as tabelas, eu falei isso na outra aula teórica, nem todas as tabelas elas constam aqui justamente por questão de espaço mesmo, né, e de visibilidade. Mas assim que eu terminar essas aulas, eu vou estar mandando para vocês essas tabelas. Tá? Então, dessa forma, tem que ser considerado, então, trechos principais, perpendiculares e paralelos, limite de queda de tensão recomendada, né? Então, no momento em que a gente vai fazer o planejamento desses circuitos secundários, alguns itens têm que ser considerados e esses itens são destacados aqui, tá? A questão do número de fases, né? Então, a princípio, né, inicialmente, se considera o mínimo necessário com base na previsão de carga que foi feita, tá? Ficando a complementação desses projetos destinados a atender futuros aumentos de carga, conseguindo-se dessa forma um projeto mais econômico. Então, tu coloca o mínimo previsto, o mínimo que vai ser utilizado, mas tu deixa em aberta a possibilidade de ampliar isso, justamente pelo que eu falei, a gente não sabe o quanto vai ser necessário de estar ampliando, né? Quais os novos consumidores que vão estar sendo inseridos naquela região, né? Então a gente não coloca a princípio nada a mais, justamente para deixar o projeto mais barato, mas a gente também não exclui a possibilidade de ampliar esse projeto, e aí para isso a gente já deixa a base ali esquematizada, pronta para possíveis ampliações, tá? Questão de extensão de rede, né? Então, nesse caso, quando a carga inicial não exigir que seja feito, né? O circuito secundário permanece sem barramento. Caso seja necessário, né? Então, caso
a carga inicial ela exige, aí sim o circuito secundário ele precisa passar por adaptações, inclusive a questão do barramento. E aí tem um item que às vezes é deixado meio de lado, que é a questão da viabilidade de projeto, tá? Então, é extremamente importante, depois de analisado todos esses itens e depois de se considerar todos esses itens, avaliar, então, o quão viável, né, tecnicamente, é a execução desse projeto, tá? Isso visando a redução, então, de imprevistos, de modificações no projeto original, associado principalmente à questão da alteração do custo, então estava previsto gastar X e aí depois teve que se gastar X mais Y. Então, avaliar a viabilidade técnica de construção desse projeto para evitar imprevistos, evitar que chega num ponto, o que estava previsto não vai dar para fazer, vamos ter que alterar, porque no momento em que se fecha o leque do projeto, tá tudo teoricamente redondinho. Previsão de equipamentos, de acessórios, de pessoal, de tempo de execução. E aí, no momento em que alguma coisa foge daquilo que estava previsto, tudo muda. Muda, de repente, os equipamentos a serem considerados, muda o tempo de execução da obra, muda o número de pessoas envolvidas e tudo isso gera custo. Então, aquele custo que antes era previsto, ele já não vale mais. E aí, às vezes, isso torna o projeto inviável e, por isso, muitas vezes a gente tem projetos que param no meio do caminho porque não se tem dinheiro para continuar, não se foi previsto que tal coisa poderia acontecer. Então, a gente precisa, depois que a gente tem tudo em mãos, tá? Tudo o que vai ser necessário, o quanto vai ser necessário investir, depois disso feito, a gente avalia, então, se isso é viável ou não tecnicamente de ser executado, tá? Porque a gente sabe, imprevistos eles sempre vão acontecer, tá? Não estou dizendo que no momento em que a gente faz o projeto a gente não vai ter nenhum imprevisto, não é isso, tá? Mas a gente tem que ter imprevistos que sejam passíveis de resolver e não imprevistos que vão acarretar em tempo, em dinheiro, em pessoal, enfim, né? Tem que ser aqueles imprevistos pequenos que acontecem sempre no dia a dia, mas que são fáceis de ser contornados. Já imprevistos maiores, aí já o buraco é mais embaixo, né? Então, essa etapa de viabilidade do projeto, né? Ela considera uma série de itens, né? O quanto esse estudo vai ser mais amplo ou menos amplo, isso vai depender de quem está realizando, né? Mas um estudo grande, né, de viabilidade, ele pode observar no campo, né, no momento em que esse estudo está sendo realizado, uma série de itens, e aí isso vai sendo anotado, então, na planta, na etapa do projeto em questão, enfim, pensem que no momento em que a viabilidade do projeto ela vai ser analisada, vai ser verificada, eu tenho em mãos a planta primária que eu falei, a planta secundária, a lista de equipamentos, enfim,
E aí, eu tendo tudo isso em mãos, eu vou ir anotando possíveis problemas e possíveis alterações de serem realizadas, com base numa série de itens. Então, largura do passeio, questão de sacadas ou marquises de casa, de prédio, garagem, porta de loja, anúncios luminosos. Então, o que isso ocupa e que espaço eu vou ter livre para estar colocando a minha rede, né? Que vai estar passando ali. Questão de galeria de água pluvial, rede de água, gás, esgoto, né? Sempre aliar esse projeto à prefeitura para se ter esse aval e também esse maior detalhamento, né? Questão dos obstáculos existentes, então a gente falou na transmissão, volta a falar na distribuição, na questão das árvores, tá? Questão do solo, do terreno, então buracos causados por erosão, elevação, abaixamento de terreno, enfim, eles vão influenciar na alocação e no número de postes, né? E também na base, né, de fixação. Questão da rede telefônica e suas caixas mufas, né, devido a problema de interferência. Questão de linhas do Telégrafo Nacional, outras linhas existentes. Questão de praça, logradouros públicos, para evitar a localização de postes nesses lugares, por questão de poluição mesmo, são lugares que necessitam não ter esse tipo de coisa, exceto, claro, postes de iluminação, né? Pontos de tomada de ramal de serviço primário. Então, se há necessidade de alteração na entrada do consumidor ou na localização do poste. Então, são vários itens que a gente vai ter que estar considerando. Então, a existência de mufas primárias e secundárias, transferência de um consumidor de alta para baixa tensão. Então, determinado consumidor vai fazer essa migração. Tem que observar a carga instalada, existência de máquina de solda, programa de aumento de carga do consumidor. E essa transferência pode ser de alta tensão para baixa, como pode ser um de baixa ou média para alta. Então, a gente tem que estar verificando esses itens também. Locação provável do transformador, nesse caso, verificar a facilidade de instalação e retirada, operação de chave, corta-circuito, local seguro e livre de qualquer interferência. Avaliar qual o melhor lado para estar passando os postes, tá? Pensando já lá na frente em possíveis futuros projetos, tá? Então, não avaliar só o hoje. Hoje pode ser melhor eu colocar aqui, mas pensando lá na frente, eu sei que o melhor local seria o outro, porque eu não vou estar trocando toda a rede depois, né? Não vou estar trocando. Então, outros itens a ser considerados. Questão da localização dos postos de gasolina, desculpa. Para a questão da localização, né, dos postes, então, mas tem que avaliar bem até que ponto isso vale a pena para alteração do projeto ou não. Se for extremamente necessário, esquece isso e segue com o projeto como estava. Mas vocês podem ver, são vários itens, tem mais aqui, travessias a serem projetadas, analisar cuidadosamente detalhes construtivos, contatos com órgãos públicos sobre melhoramentos futuros no local. Então, o que está sendo previsto para aquele local de melhoria, de obra daqui a um tempo,
Porque aí eu vou lá, instalo a minha rede por determinado local e eu sei que daqui a um ano eu vou ter uma obra que vai alterar aquilo ali e eu vou ter que refazer tudo. Então, por que já não fazer? Então, tudo isso, todos esses itens são vistos depois do projeto pronto. E aí alterações vão sendo propostas e vão sendo feitas para que a gente tenha, então, um projeto final, podemos dizer assim. Tá? Mas isso tudo sendo feito ainda sem o início de nenhuma construção, nenhuma execução da obra. Tá? Então, são vários itens, é óbvio, alguns vão ser, em algum momento, deixado de lado, né? Outros não, mas são previstos, tá? Depois alguém pode ir lá e dizer, olha, está previsto aqui que isso tinha que ser considerado. Alguém errou em não avaliar esse item, tá? Mas isso tudo, o que eu trouxe, né, nesse primeiro momento para a aula de vocês, é justamente todos os itens que têm que ser considerados em qualquer projeto de rede de distribuição. Tá? Como eu disse no início da aula para aqueles que não estavam, é uma ideia inicial, uma ideia geral de um projeto. Itens que têm que ser considerados para todos os projetos de uma rede de distribuição. A gente vai ver na aula de segunda, vai ver na aula de terça a continuação disso. Aí a gente já vai entrar em itens específicos da parte de rede primária, da parte de rede secundária e de alguns outros itens, tá? Mas aqui vou desenvolver um projeto de rede de distribuição. Qual é o básico que eu tenho que saber, que eu tenho que considerar? É o que aqui foi apresentado na aula de hoje, tá? Para desenvolver o projeto e para conseguir garantir que aquilo que foi desenvolvido seja posto em prática, essa etapa de viabilidade que eu apresentei por último, tá? Então, vocês podem ver que são várias coisas que têm que ser consideradas, assim como no projeto de transmissão, são vários itens a ser considerados, tá? E que acaba demandando tempo, não é em uma semana que tu vai fazer tudo isso. Tá? É um projeto que demanda bastante tempo e tem que ser feito com bastante cuidado, porque não é algo, não é uma tomada que eu vou ali e troco, né? Depois de instalado tudo, ficava melhor colocar os postes do outro lado. Troca tudo. Não, não é assim que funciona, né? Eu até brinco, ou melhor, não era assim que deveria funcionar, né? Porque eu brinco aqui, às vezes, com as pessoas próximas de mim, que eu digo que Rio Grande, ele pensa bem as coisas, né? A gente vai lá, asfalta a rua, dá um tempinho, a Corsã vai lá e faz a obra. E aí jogou aquele asfalto todo fora. Isso é por quê? Porque não foi realizada uma conversa entre os órgãos da cidade. Eu sei que às vezes é inevitável, que é coisa, mas muitas vezes os projetos já estão previstos. Mas como a gente não tem essa integração, não tem essa conversa, a gente acaba passando por essas questões, né? Então, o conteúdo sobre a aula de hoje, o conteúdo teórico que eu tinha para trazer para vocês era esse. Agora, nessa segunda etapa, eu vou falar, tá? Sobre as questões mais, vamos dizer assim, que tiveram um menor índice de acertos na lista, tá? Só deixa eu abrir aqui.
A primeira questão, logo de cara, para quem entregou a lista antes, né? Acabou que a gente discutiu isso depois, né? Numa questão que o Everton levantou, que ele ficou com dúvida. E talvez até seja uma questão de formulação, tá? Da questão. Mas qual era a ideia de perguntar quem é o responsável por ligar os sistemas de geração, transmissão e distribuição? Eu falei, se vocês voltarem, principalmente nas aulas de CEP ou na primeira e segunda aula dessa disciplina, eu frisei para vocês em imagens e frisei falando mais de uma vez, tá? Que o sistema de geração, para se ligar à transmissão, tá? A gente necessita de uma subestação elevadora. Para ligar o sistema de transmissão ao sistema de distribuição, eu preciso de uma subestação rebaixadora. Dessa forma, eu consigo ligar esses três grandes blocos: geração, transmissão e distribuição, através, então, das subestações, ora elevadora, ora rebaixadora, tá? Teve gente que colocou mais alguns itens além de subestação, questão de condutores, de torres, enfim, tá? Mas teve gente que respondeu coisas bem aleatórias, assim, relacionadas a isso, tá? Então, foi uma das questões que mais teve divergência de resposta, tá? A segunda não, questão de vantagens de transmissão HVDC em relação a HVAC, as etapas também não. A questão de como é feito o aterramento das estruturas, tá? Teve algumas pessoas que erraram também. Então, que a gente tem duas formas, né? A questão da haste de aterramento e dos fios de cobre, de aço ou fitas metálicas, né? Um número razoável de pessoas acertou, alguns outros erraram. E a etapa 5, a questão 5, desculpa, que falava sobre o que é feito por último na etapa de lançamento dos condutores. Eu tenho, dentro da etapa de lançamento de condutores, algumas coisas que são feitas, tá? E eu queria saber o que é feito por último. Só uma pessoa acertou essa questão, que é a instalação da esfera de sinalização. A maioria respondeu, não todos, mas a maioria, colocou quais as etapas do lançamento de condutor. Primeiro isso, depois aquilo. Até citou a instalação de esfera de sinalização, mas não como sendo a última. A pergunta foi: o que é feito por último nessa etapa? Alguns, inclusive, responderam que a última etapa era o lançamento dos condutores e que dentro dele tinha tal coisa. Não foi isso que eu perguntei. A pergunta foi: o que é feito por último dentro da etapa de lançamento de condutores? Eu tenho 3, 4 coisas que ali são feitas. Qual é a última? Instalação da esfera de sinalização. Também foi uma questão que causou alguma divergência assim, de informação. A 6, quais as linhas não teve problema, os tipos de rede também não, e as de marcar também não. Um ou outro só acabou caindo na pegadinha do 10, mas a maioria acabou acertando, tá? Mas foi isso, tá? De modo geral, tá? Que eu tinha para levantar para vocês associados à lista de exercícios, tá? A questão da primeira a gente já tinha discutido para aqueles que ainda estavam na aula ontem,
devido à dúvida do Everton, né? Que a gente acabou esclarecendo na sala, mas resolvi fazer esse apanhado geral justamente porque, tá? Porque eu não mandei para vocês a correção, né? Individual, errou essa ou errou aquela. Eu falei que eu não mandaria, deixei isso claro no início dessa disciplina, né? Só mandei a nota que vocês tiraram referente à lista, tá? E esse mesmo procedimento vai ser adotado na próxima lista de exercícios, tá? Então, a gente tem aula segunda e terça teórica, quarta nós temos outra lista de exercícios baseados na aula de hoje, segunda e terça. Vai ser adotada essa mesma metodologia, tá, pessoal? Ok. 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 Alguém tem alguma pergunta sobre a aula de hoje ou sobre a lista? Se não, eu vou fazer a chamada e aí a gente encerra a aula de hoje. Pelo visto, não. Então, vou à chamada. Christian. Buenas noites. Buenas. Só para ver aqui. Giovanni não tá. Eduardo. O Eduardo estava na aula, foi o primeiro a entrar, inclusive. Deve ter caído, senão. Everton não teve por aqui hoje. Francisco. Opa. Isaac. Aqui. Lucas Paiva. Aqui. Lucas Guimarães. Aqui. Luiz. Aqui. Marcelo. O Marcelo teve por aqui hoje também. Nicolas não. Rogério. Presente. E o Vinícius não. Certo, então, pessoal. Um bom final de semana para vocês. E a gente se vê segunda-feira. Tá? Boa noite. Boa noite, Fran. Boa noite. Boa noite, bom final de semana, pessoal.